Meu nome é Rafael e na época em que tudo aconteceu eu tinha 23 anos. Estava no auge da minha vida. Pelo menos assim achava. Como muitos jovens me sentia invencível, como se nada pudesse me parar. Mas o que aconteceu naquela noite? Aquilo mudou tudo. Foi a primeira vez que entendi o verdadeiro significado do medo e o quanto podemos ser impotentes diante de forças que estão além da nossa compreensão. O que vou contar aqui é real. É algo que eu não consigo esquecer, mesmo que tente. Se você estiver pronto para ouvir, esteja ciente, há coisas que não podem ser desfeitas. Tudo começou com uma festa. Era um evento anual em uma cidade pequena no interior, daqueles lugares onde as histórias antigas se misturam com a vida cotidiana, onde superstições são parte da cultura local. A cidade de Pedra Seca sempre foi conhecida por suas lendas sobre bruxas. Histórias contadas pelos mais velhos sobre mulheres que, em tempos passados, faziam pactos com forças sombrias, realizando rituais em noites de lua cheia. Eu nunca acreditei nessas coisas. Para mim, eram apenas contos de fadas sombrios para assustar as crianças. Naquele ano, fui convidado por alguns amigos para ir a essa festa. Uma espécie de acampamento nas montanhas, não muito longe da cidade. O lugar era cercado por um bosque antigo, com árvores altas e uma atmosfera de mistério que parecia envolver tudo. Na época eu estava namorando uma garota chamada Bianca, e ela foi comigo, assim como nossos amigos, André, Gustavo e Luana. Era para ser uma noite divertida, cheia de histórias e risadas ao redor da fogueira. Mas algo naquela noite parecia diferente. Chegamos ao local no início da tarde, montamos nossas barracas e começamos a beber e conversar enquanto o sol se punha. O clima era leve, descontraído, mas conforme a noite caía, uma sensação de inquietação começou a se espalhar pelo grupo. Não era nada que pudesse ser colocado em palavras. Era mais uma sensação coletiva de que algo estava errado, como se o bosque ao nosso redor estivesse observando. O vento soprava por entre as árvores, trazendo consigo um som que a princípio parecia ser apenas o farfalhar das folhas. Mas depois de um tempo, aquilo começou a aparecer. Sussurros. Vocês estão ouvindo isso? Bianca perguntou, com os olhos arregalados, como se estivesse lutando para entender o que estava sentindo. Eu balancei a cabeça, tentando afastar a sensação estranha. Deve ser o vento, respondi, tentando soar mais confiante do que realmente estava. Mas os outros também estavam inquietos. André, sempre o mais corajoso do grupo, parecia estar perdido em pensamentos, olhando fixamente para a escuridão além do círculo de luz da fogueira. A noite avançou, e os sussurros no vento não pararam. Pareciam ficar mais altos, mais insistentes. E então, Gustavo, com sua típica curiosidade impertinente, sugeriu algo que mudaria tudo. Vamos dar uma olhada no bosque, ele disse, com um sorriso malicioso. Afinal, estamos aqui para uma aventura, certo? Bianca e Luana imediatamente recusaram, mas André, Gustavo e eu concordamos. Queríamos provar que não havia nada para temer. Tudo aquilo era apenas imaginação. Pegamos lanternas e nos aventuramos pelo bosque, deixando a segurança do acampamento para trás. Conforme nos afastávamos, o som dos sussurros no vento parecia aumentar. As sombras das árvores criavam formas bizarras, e logo eu percebi que, ao contrário do que pensávamos, não estávamos sozinhos. Havia uma presença, algo que eu não conseguia ver, mas podia sentir. O ar estava mais pesado, como se o próprio bosque estivesse carregado de eletricidade. Isso é loucura, André sussurrou. Vamos voltar. Mas Gustavo estava determinado a ir mais longe. Foi então que chegamos a uma clareira, e o que vimos ali fez o sangue gelar em minhas veias. No centro da clareira havia um círculo de pedras, claramente antigo. Era um altar, ou algo que havia sido usado para rituais. As pedras estavam cobertas de musgo, mas o formato delas sugeria que haviam sido dispostas com cuidado como parte de algum ritual sombrio. Que é isso? André perguntou, sua voz baixa e cheia de pavor. Antes que eu pudesse responder, Gustavo se aproximou das pedras. Ele era o mais curioso, sempre procurando explicações racionais para tudo. É só uma formação antiga, provavelmente nada demais. Mas enquanto ele falava, o vento aumentou, e os sussurros que antes eram quase imperceptíveis se tornaram audíveis. Era como se uma centena de vozes estivessem falando ao mesmo tempo, em uma língua que nenhum de nós conseguia entender. E então, algo aconteceu que nunca vou esquecer. Do nada, o chão sob nossas lanternas começou a brilhar. Linhas brilhantes como cicatrizes de fogo formaram um padrão no solo, revelando símbolos antigos gravados nas rochas ao redor do círculo.
O ar ao nosso redor parecia vibrar, e o som dos sussurros ficou mais alto, mais urgente. Gustavo deu um passo para trás e eu vi o pânico em seus olhos. Isso não é normal. Ele gaguejou. Tentamos correr, mas foi tarde demais. O círculo de fogo que se formou ao nosso redor nos prendeu. As chamas, antes invisíveis, agora queimavam com uma intensidade que nos cercava, como se o próprio bosque estivesse nos segurando. Os sussurros se transformaram em gritos, e então, elas apareceram. Do meio da escuridão, figuras sombrias começaram a surgir. Eram mulheres, mas seus rostos estavam distorcidos, como se o tempo e a dor tivessem marcado cada traço. Seus olhos vazios e brilhantes nos observavam com um ódio que eu nunca havia sentido antes. Eram as bruxas, ou pelo menos o que restava delas. Vocês nos despertaram. Uma delas sussurrou, sua voz como um vidro quebrando. E agora? Paguem o preço. Não sei como conseguimos escapar. Talvez fosse o pânico, ou talvez elas tenham nos deixado ir. Mas aquela noite marcou nossas vidas para sempre. Gustavo desapareceu dias depois, e ninguém nunca mais o encontrou. André se afastou de todos, traumatizado demais para sequer falar sobre o que aconteceu. Quanto a mim, vivo com a certeza de que aquilo que encontramos naquela clareira nunca nos deixou. As bruxas, aquelas sombras do passado, ainda estão lá fora, esperando. E sempre que o vento sopra forte, eu ouço sussurros.